Sei lá. Aqui. Aleluias. Aleluia, glória a Deus. Vamos dar mais um tempinho para algumas pessoas que estão chegando. Estarei trazendo uma mensagem da palavra de Deus. Meu nome é Evangelista Alexandre. Vamos estar falando um pouquinho aqui de Romanos capítulo 6, versículo 14. Amém? Vamos aguardar mais um instante para a glória de Deus. Deus tem uma palavra de vida para você. Amém? Eu creio nisso. Aleluias. Glórias ao teu santo nome. Vou acertar o volume aqui. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Para você que vai estar chegando, vamos estar falando um pouquinho aqui de Romanos capítulo 6, versículo 14. Quero estar abrindo essa live com uma oração. Amém? Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha estar entrando com a tua providência na vida daqueles que estarão, Senhor, participando, meu Pai, desta live. Faz a tua obra, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Fala conosco. Envia a porção da tua boa palavra, Senhor, para nós. Precisamos ouvir a tua palavra, Senhor. Vivemos em tempos difíceis, ó Pai, mas a tua palavra fala que aqueles que confiam no Senhor serão fortalecidos, serão supridos por ti, meu Pai. Faz a tua obra em nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Romanos capítulo 6, versículo 14, vai dizer assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Versículo 15, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas a graça de Deus, que tenham sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertos do pecado fosse feitos servos da justiça. Amém? O que o apóstolo Paulo está falando aqui aos romanos? Falando que aqueles que estão em Cristo, o pecado, né, já não tem força sobre nós, né? A lei do pecado, ela não tem força para estar agindo em nós. Ou seja, em Jesus Cristo nós fomos libertos do pecado. Não que nós não vamos parar de pecar, mas agora estamos debaixo de uma graça, e que através da ação de Jesus Cristo, através do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, nós não temos mais a vontade de pecar como nós fazíamos antes. Ou seja, aquele que continua pecando, né, ele se torna servo do pecado. Mas nós fomos constituídos e chamados para sermos servos da justiça, ou seja, somos libertos através de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, vai falar assim, o texto: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a salvação é uma graça de Deus através de Jesus Cristo sobre nós. Ou seja, o que é graça? Graça é um favor imerecido. Nós não merecemos. De fato, nós não merecemos. Mas através do sacrifício de Jesus Cristo, ele tem nos alcançado. E como isso funciona? Quando eu declaro publicamente, quando eu vou até Jesus, quando eu reconheço os meus pecados e confesso Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador,
na minha vida, eu estou confiando que Ele é o Senhor da minha vida, que perdoa os meus pecados e que agora, tendo os meus pecados perdoados, eu posso ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Não é pela sua natureza, digamos, eu sou uma boa pessoa, eu vou para o céu. Não, é pelo sacrifício de Jesus Cristo, o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, e que cada um de nós reconhecemos e cheguemos a Ele, reconhecendo que através dele nós podemos ter nossos pecados perdoados. Essa é a graça que Ele tem nos dado. A graça é um favor imerecido. Nós, de fato, nós não merecemos. Toda a humanidade fora de Cristo está morta. Mas todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, em Jesus nós recebemos vida. Né? Jesus falou, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. E este que confessa Jesus, ainda que morra, ressuscitará. Ou seja, aquele que está em Jesus Cristo, já não existe mais o poder da morte sobre ele. Ou seja, eu estou dizendo assim, de uma maneira que a pessoa que morre, certo? Em Jesus, que está em Jesus Cristo, quando morrer, quando esse corpo morrer, esse corpo vai ressuscitar. Esse corpo vai ressuscitar em glória, né? Aquele que está em Cristo. Aquele que está em Cristo não morrerá, ou seja, o espírito dele não morrerá, o espírito dele viverá, a sua alma viverá com o Pai. Ou seja, Jesus nos comprou, através do sacrifício de Jesus, através do seu sacrifício, ele tem nos alcançado, ou seja, todo aquele que confessa Jesus Cristo e recebe ele como Senhor e Salvador, tem o perdão dos seus pecados. Ele é o mediador de uma nova aliança. Ele é o mediador de uma nova aliança. Em 2 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 2 Timóteo diz que Jesus, ele é o mediador de uma nova aliança. 2 Timóteo capítulo 2. Segundo Timóteo vai dizer que ele é um mediador de uma nova aliança. O Pai o fez mediador de uma nova aliança. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, vai dizer, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Vamos repetir aqui, frisar. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é o único mediador levantado pelo Pai. Ele é o único mediador que pode, nos representar diante de Deus. Ele pode nos representar diante de Deus. Então, toda vez que quando eu confesso Jesus Cristo, abro minha boca, literalmente falo, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, que o Senhor venha estar me perdoando dos meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados, das transgressões que pratiquei, consciente ou inconscientemente. Peço que o Senhor seja Senhor na minha vida, que o Senhor venha estar escrevendo o meu nome no livro da vida, e que o Senhor esteja comigo, me ajudando nessa nova caminhada. Eu te peço que o Senhor esteja comigo em nome de Jesus. Então,
Quando eu verbalizo, quando eu falo, quando eu expresso, o reino espiritual se move através das palavras. O texto bíblico vai dizer, a Bíblia vai dizer que pela sua boca você será condenado ou justificado. Ou seja, existe um poder da confissão. Nós seremos condenados ou justificados de acordo com aquilo que você pensa e fala. Se você acredita e crê, todo aquele que crê é aquele que segue, né? Nem sempre aquele que diz que eu creio em Deus, mas não vive a sua palavra, esse não segue. Até o diabo crê em Deus, mas só que a diferença é que ele não obedece. Agora, aquela pessoa que pratica os mandamentos é aquele que ama. Jesus fala, aquele que pratica e guarda os meus mandamentos é esse que me ama. Agora, a pessoa às vezes fala assim, eu acredito em Deus, mas fala de boca, não pratica, não guarda os mandamentos, não honra ao Pai, não procura se consertar, continua aquela mesma vida de dar mau exemplo, de mentir, de enganar, de sentar na roda de escarnecedores, de pular cerca, de zombar das coisas de Deus. Ou seja, uma vida que não condiz com aquele que diz que crê e pratica tais coisas. A palavra vai falar que aquele que ama as coisas deste mundo, o amor do Pai não está nele. Nós somos salvos apenas pela graça. Aquele que confessa Jesus e pede para que Jesus ajude a se tornar uma melhor pessoa, porque aquele que está em Cristo se torna nova criatura. Ou seja, as coisas velhas ficaram para trás. Esse que agora tudo se faz novo. Como que é esse tudo se faz novo? A partir do momento que o Jesus entra na minha vida, o Espírito Santo vai me dar condições para mim renunciar aquilo que não agrada a Deus, né? Vai me dar força, vai me motivar a renunciar aquilo que desagrada a Deus. Às vezes a pessoa andava errado de uma maneira que não tinha dimensão do que estava fazendo e achando que estava tudo bem. Acha que está tudo bem, né? Quando na verdade não está. Então, os parâmetros de Deus é diferente dos nossos parâmetros, né? Às vezes a pessoa tem uma boa posição social, né? É uma pessoa conhecida, uma pessoa que tem uma boa condição financeira, mas isso não é algo que vai identificar que essa pessoa está bem com Deus, de maneira alguma. Quando o profeta foi até a casa de Jessé para ungir Davi, o profeta não sabia quem ele ia encontrar lá para ungir rei, né? Veio os irmãos de Davi, homens fortes, né? De boa aparência. Aí o profeta, ele ia ungir. Deus disse, esse não é esse que eu quero, não é esse que eu separei. Aí chamou todos os filhos. Aí não era nenhum deles. Aí o profeta perguntou, tem mais alguém que tem mais algum filho teu que aqui não se encontra? Porque não é nenhum desses. Aí o pai falou assim, tem Davi lá, ele está lá cuidando das ovelhas lá, do pasto lá, junto com as ovelhas lá. Chama ele. Um jovem franzino, né, ruivo. Aparentemente eu acredito que devia ser uma pessoa assim de uma estatura mediana a pequena,
porque ele era diferente dos irmãos. Os irmãos serviam no exército, de boa aparência. Aí Deus falou para o profeta: é esse aí que eu vou separar para ser rei. É esse aí. E aí o profeta ungiu ele, né? Separou ele para ser o rei. Imagina a frustração dos irmãos, achando que seria um deles, né? Mas Deus não vê o homem como o homem vê. Deus olha o interior, vê o coração. Mas quando o profeta ungiu ele, isso não aconteceu da noite para o dia para ele se tornar rei. Passaram-se anos. Houve perseguição, houve luta, houve muita coisa, até que de fato ele assumiu o reino de Israel, né? Muitas vezes Deus nos chama para a sua obra, não significa que você vai estar pronto da noite para o dia, mas a partir do momento que você começa a buscar, começa a ter entendimento, o Espírito Santo começa a fazer a obra na sua vida, e você começa a renunciar às coisas velhas, e você começa a ter um novo comportamento diante de Deus, Deus vai te capacitando para que você possa servi-lo da melhor maneira. Ninguém chega pronto, essa é a verdade. Nós somos, né, treinados pelo Espírito Santo, pela sua palavra, somos treinados por Deus para que a gente possa dar bons frutos, né? Jesus, ele se compara, né, de uma maneira como se ele é a videira verdadeira, né? Uma metáfora. Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Todo ramo que não dá fruto, o Pai vai lá e poda para que esse ramo dê fruto. Mas se o ramo não der fruto, o galho vai ser cortado, o ramo vai ser cortado e vai ser jogado no fogo. Ou seja, aquele que foi chamado e continuar praticando as mesmas coisas que fazia antes, não se importando em dar um bom testemunho, não se importando em querer fazer as coisas que agradam o Pai, vai chegar um dia, na prestação de conta, que esse galho vai ser cortado. Ele vai ser jogado no fogo eterno. Mas Jesus falou: aquele que dá bons frutos e permanece nele, né? Esse tem vida, porque o galho em si não pode gerar vida. O galho está ligado na videira verdadeira. Jesus é a videira e ele é que é o gerador de vida em nós. Se nós estamos ligados a ele, então nós vamos receber dele as condições para que a gente continue dando bons frutos. Então a vontade do Pai é que todos nós estejamos ligados à videira verdadeira, que é Jesus, que é a vida que nos dá condições de viver e nos dá condições da gente suportar as afrontas, né, do diabo, nos dá condições de passar pelas dificuldades neste mundo, que Jesus disse: no mundo tereis tribulação, mas tem de bom ânimo. Eu venci. E se aquele que estiver ligado nele também vai vencer. Então, esse texto de Romanos 6,14, o pecado não terá domínio sobre vós, pois nós não estamos debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Nós estamos debaixo da graça de Deus através de Jesus Cristo. Aquele que está em Jesus Cristo está debaixo da graça. Aquele que vive a palavra, aquele que batalha, aquele que está com Jesus, ele está debaixo da graça. A graça é um favor imerecido. Deus, né, pela sua infinita misericórdia, né, ele nos chamou para sermos participantes deste reino através de Jesus Cristo. Jesus é o nosso único e suficiente mediador que nos apresenta diante do Pai, né? Porque nós, aquele que confessa Jesus, recebeu ele como Senhor e Salvador. Então, receber ele como Senhor e Salvador é você viver nesta vida procurando dar bom testemunho. Qual é a sua referência? O que as pessoas falam de você, bem ou mal, né?
O nosso termômetro, na verdade, é as pessoas que convivem conosco, ou seja, em casa, né, principalmente, no trabalho, né, que quem está no trabalho sabe quem é você, porque na igreja é muito fácil dar bom testemunho, né? Venhamos e convenhamos. Se você está ali e você procura fazer tudo certinho, ninguém vai dizer que essa pessoa que está ali dá mau testemunho fora da igreja. Mas é aqueles que estão do lado de fora, aqueles que são a sua família, seus familiares, seu vizinho, seus colegas de trabalho, é eles que vão apontar se você é ou não uma pessoa de confiança, né? Então isso é um parâmetro para que a gente venha acender a luz de alerta. Como que está sendo, como que eu sou visto? Da maneira que as pessoas te veem, né, elas vão te julgar. Mas isso, se você estiver fazendo coisas erradas, as pessoas vão falar quem é você. Mas se você estiver diante de Deus, fazendo aquilo que é a obra de Deus, de fato dando um bom testemunho, mesmo assim, vão se levantar pessoas más que não vão gostar muitas vezes e vão tentar te defamar. Mas não se preocupe, se você está diante de Deus fazendo aquilo que é correto, aquilo que é certo, então se alegre. Porque se você dá bom testemunho e mesmo assim as pessoas viram a cara, zombam, não se preocupe, o seu galardão é grande. O seu galardão é grande. Então, existem parâmetros e nós devemos estar atentos, né? Nós devemos estar atentos. Quem é você? Quando você está sozinho com o celular em casa, você deixa o celular totalmente desbloqueado, sem senha nenhuma, ou a tua esposa conhece a senha e você tem pleno conhecimento e liberdade de deixar o celular na mão dela e ela na sua mão? O celular dela na sua mão, o teu celular na mão dela? Então, Deus examina mentes e corações. Precisamos ter uma vida totalmente na dependência do Senhor, sabendo que aqueles que fazem aquilo que é correto diante de Deus não tem nada a temer. Agora, aqueles que fazem as coisas escondidas, achando que Deus não está vendo, esses é que estão se enganando, né? Estão se enganando. Então, nós temos que ter confiança de fazer aquilo que é correto. E se nós fazemos aquilo que é correto e o mundo nos odeia, amém. Fique com Deus. Fique com o Senhor Jesus. Melhor agradar a Deus do que agradar homens, né? Fazer coisas que são coisas que Deus não aceita. Então nós somos salvos pela graça. A graça nos alcançou. A graça veio sobre nós. Tem uma passagem que fala, né? Que diz assim que bem-aventurado aquele que não viu e creu no Senhor Jesus. Jesus se manifestou no seu tempo e muitos viraram a cara, né? Ele veio para os seus o rejeitaram. Na verdade, uma pequena minoria o aceitou, mas a grande maioria rejeitou, né? Uma grande maioria rejeitou. Tem outra passagem que vai dizer que se fôssemos do mundo, o mundo nos amaria, mas como nós não somos do mundo, pertencemos ao Pai, o mundo nos odeia, né? Isso é uma grande verdade, porque o mundo de fato não conhece Deus, né? Diz que conhece de boca, mas as suas obras é que negam, né? Quando a pessoa pratica coisas que não está de acordo com a vontade de Deus, né? Então essa pessoa, ela está enganando a si mesma, achando que aquela pessoa que se prepara o ano inteiro, junta dinheiro para pular um carnaval, que é a festa da carne, né? Então quer dizer que você acha que ela está agradando a quem? A Deus ou o príncipe desse mundo, né? Que ama o pecado. Então o salário do pecado é a morte.
mas o dom gratuito do Senhor é a vida eterna. Se encontra em Romanos 6:23. Eu vou repetir novamente, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, quer dizer, a vida eterna é um presente que o Senhor nos dá. Quando isso acontece? A partir do momento que você recebe Jesus Cristo na sua vida e você já confessou Jesus, a vida eterna está em você. Porque se você partir em alguns instantes, você entendeu? Você já vai entrar na eternidade. Então aquele que confessa Jesus e recebe Jesus, fala e aceita o sacrifício de Jesus, ele recebe o quê? Vida eterna. Porque a partir do momento que partimos daqui, entraremos na eternidade. Agora, quantas pessoas estão entrando na eternidade diariamente? Mas elas não estavam preparadas para adentrar a eternidade. Ou seja, pessoas que saíram cedo para trabalhar e não retornaram para casa. Um exemplo. Pessoas que saíram de suas casas e não chegaram no seu destino. Pessoas que programaram uma viagem, mas nunca chegaram até o destino. Pessoas que estavam regressando de algum lugar para sua família, mas nunca chegaram na sua família. Então, se nós vemos as notícias e procuramos saber quantas pessoas por dia partem, né? Partem rumo à eternidade. A eternidade, ela se divide em dois lugares. O reino de Deus, aqueles que servem a Jesus Cristo e procuram servir e procuram andar segundo a vontade do Senhor. E o outro lado é a condenação, né? Que é o juízo, né? Hebreus 9:27 vai falar, né? Que ao homem foi destinado a viver uma única vez, vindo depois disso o julgamento. Ou seja, o julgamento vai acontecer. E, na verdade, este mundo já está julgado, né? Porque aquele que não crê em Jesus já está julgado. A palavra vai dizer aqui, deixa eu ver, abrir aqui, Marcos 16, Marcos 16:15, se eu não me engano. Não, Marcos 16:15, diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ou já está condenado. Ou seja, é uma questão de fé. A graça em Jesus Cristo é mediante a fé. A fé é algo que você não precisa sentir, você precisa crer, né? Ela não é necessário você, eu estou sentindo que eu tenho que confiar, que eu tenho que ir na igreja. Não, é você vai por fé, né? A palavra é pela fé. Agora, vamos mudar um pouco a pergunta. Faz assim, estou sentindo de não pagar aluguel esse mês, para tu ver só o que vai acontecer. Eu estou sentindo que esse mês eu não vou pagar as prestações do meu carro. Fica aí uns 3, 4 meses sem pagar para tu ver. Então, quer dizer, a fé, ela não precisa de sentimento. A fé precisa que você realmente, de fato, creia. Se está escrito, né, que o Senhor vai mudar a sua história, ele vai mudar a sua história. Quando ele fala assim, não temas, creia, né? E de fato é para você crer, né? Lucas 1:37 vai dizer que para Deus nada é impossível, ou seja, nada é impossível. Talvez existem algumas impossibilidades para nós, mas porque nós somos limitados. Agora, quando você coloca a tua fé em ação e você de fato crê que ele pode mudar as circunstâncias, de fato ele vai mudar se você crê, né? Às vezes a bênção está chegando até você e você começa a falar que está demorando, que você
parece que Deus esqueceu da sua causa, e que não sei o quê, e que está demorando demais, e fulano é abençoado antes e você está na fila esperando, né? Então, quer dizer, você está murmurando. Murmuração é algo que Deus odeia, né? Assim como na terra de Canaã, quando Moisés separou 12 espias para entrar na terra, né? Separou 12 homens, um de cada tribo, para ir até lá na terra de Canaã, escondidos, para ver como que era a terra, se tinha um grande exército ou o que a terra produzia. Eles ficaram lá 40 dias, né? De fato, quando eles voltaram, né, dos 12, 10 chegaram falando só problema, que eram gigantes, que eles iam ser devorados como se fossem gafanhotos, né? Mas apenas 2 pessoas que estavam ali, Josué e Caleb, falaram que não, se Deus levou eles até ali, Deus vai dar a vitória, não importa se é gigante ou não, ou se eles se sentem pequenos ou não. Josué e Caleb falaram, não, se Deus nos trouxe aqui, Ele vai nos fazer conquistar, e a gente vai conquistar essa terra. Mas pelo fato de 10 pessoas murmurar, falar mal, o coração do povo entristeceu. Entristecendo o coração do povo, o povo desanimou. Aí como que você está preparado para entrar numa guerra desanimado? Você já vai entrar já com o espírito abatido, né? Você está diante de uma crise e você já vai com a sua cabeça, o seu coração desanimado, você já vai entrar para ser derrotado. Então, aquele povo lá, eles foram, né, ficaram desanimados pela palavra de 10 pessoas. Aí o que Deus fez? Por cada um dia que eles ficaram dentro da terra lá de Canaã, que foi 40 dias, eles vagaram no deserto 40 anos. 40 anos. Estavam bem pertinho, ficaram 40 anos rodeando em volta lá, eles não achavam mais o caminho para entrar. E ficaram 40 anos. Toda aquela geração passou, quando teve uma nova geração, daquela geração velha, né, antiga, entraram apenas Josué e Caleb, e os descendentes, jovens, eles entraram e conquistaram a terra. Então, quer dizer, se você anda com uma pessoa que está desanimado, que só fala que não vai dar certo, que não sei o quê, que para com isso, não sei o quê, igreja não vai levar caminho. Igreja de fato não, mas o Jesus vai, né? Jesus vai. Você vai encontrar Jesus aonde? No bar? Na boate? Não, tu vai encontrar Jesus na casa de Deus, né? Através de seus servos ministrando a palavra, né? Então nós temos que estar ali firmes, né? Junto com os irmãos ali, batalhando um bom combate, orando, buscando, recebendo a orientação de Deus pela palavra. Então, se você anda com pessoas que estão desanimadas, é lógico que você vai desanimar também, né? E às vezes você está tão perto de receber a bênção e você está com a ideia de que isso vai demorar. De fato, os seus pensamentos, né, vai acabar atrapalhando a ação de Deus. Às vezes a bênção está perto para chegar e você fica lá reclamando, dizendo que... Aí você está atraindo o que é ruim. Você tem que atrair o que é bom, o que é da fé, né? Por mais que demore. Não desista. Nós temos que ser resilientes e perseverantes. Resiliente é... Às vezes você leva porrada, apanha, mas você está lá firme. Ó, Senhor, está doendo, não sei o que lá, pá. Mas ele está lá. Estou aqui, Jesus. Eu não vou desistir, não. O barco está quase afundando, mas eu não vou lá, não vou abandonar esse barco, não. Vou continuar firme aqui. Se o Senhor está no leme da minha vida, eu vou ficar firme. Então, é assim. A vida... né, ela tem que ser vivida. Então, tem dificuldade? Tem dificuldade. Jesus não falou que ia ser uma coisa fácil. Ele falou, no mundo teria tribulação. Quais as tribulação? A tribulação do dia a dia, né? Às vezes é dificuldade
no relacionamento familiar, com filhos, com esposa, esposa com marido, no trabalho, problemas de saúde e por aí vai. São as tribulações da vida, mas se você tiver ânimo, falar, não, o Senhor está comigo, eu estou passando por isso aqui, mas Ele vai me restaurar, Ele vai me levantar, Ele vai agir na vida dos meus filhos. Então, a partir do momento que você vai se deparando com a verdade vai te libertando. Então, as coisas não acontecem do dia para a noite, mas as coisas acontecem de acordo com a sua fé. Jesus, me liberta nessa área. Continua, persiste, ore, não desista. Vai chegar um momento que aquela libertação vai chegar. Vai chegar. A questão, que o tempo é de Deus, o tempo não é nosso. Às vezes a gente quer um negócio para ontem, mas é para ontem que Deus vai fazer, não. Ele pode fazer no tempo dele, como ele quiser, Então o que nós temos que fazer é perseverar em fé, ser resiliente em tudo. Tá lá, tá doendo, tá levando, mas fica firme, ele tá trabalhando na tua vida, tá trabalhando na tua causa. Então a salvação nossa é pela graça, nós não estamos debaixo da lei. A lei traz condenação, a lei mostra o pecado. A partir do momento que você se torna filho ou filha de Deus, quer dizer, a força do pecado que tinha antes na sua vida não tem mais. Muitas vezes nós acabamos pecando por acidente, mas nós estamos ali. Senhor, eu errei, eu pequei, tem misericórdia de mim. 1 João 1,9 vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Então, confessar pecado, renunciar àquilo que desagrada a Deus, continuar orando, continuar buscando. É isso que vai fazer a diferença no fim de uma jornada de vida. Uma família que às vezes está desestruturada e começar por alguém começar, Deus chamar alguém para fazer a diferença, fica firme. É no seu testemunho, é na sua simplicidade que Deus vai trabalhar na sua causa, vai trabalhar na sua vida. Deus só precisa de uma pessoa. Não arrume desculpa. Esteja disponível, Seja uma pessoa com disponibilidade. Senhor, eu sou o menor da minha casa, ninguém liga para mim, mas fica firme. Você tem o Senhor dos Senhores, você tem um mediador para agir na tua vida. Você tem o Espírito Santo para te orientar, para te dar as condições e a estratégia para você levar a tua família até a presença do Pai. Então, a graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus olhou para a nossa situação. Qual era a situação do homem? Quando o homem pecou, o pecado passou para toda a geração humana. Adão é o nosso representante. E quando ele pecou, toda a humanidade caiu. Jesus é o segundo Adão. É o Adão que veio e não pecou. Ele desceu do céu para fazer a vontade do Pai e nos mostrar o caminho. A Bíblia vai dizer que ele é o segundo Adão, ou seja, ele não pecou, é um homem perfeito, separado de Deus, o Cordeiro de Deus que se sacrificou por nós. E através do sacrifício que ele fez, nós temos acesso diante de Deus pelo sangue dele, pelo sangue que ele derramou. Ou seja, ele comprou povos, nações e línguas. Apocalipse vai dizer que ele comprou povos, nações e línguas para que possamos encher os céus. Então, digo a você, permaneça firme,
Vale a pena permanecer com Jesus, vale a pena permanecer com Ele. Por mais que a sua luta esteja difícil, tenha certeza, o mais difícil Ele já fez. Ele conquistou a nossa vitória. Quando Ele conquistou a nossa vitória, Ele desceu e arrancou as chaves da mão do diabo. Que chaves são essas? E distribuiu dons aos homens. Que chaves são essas? A autoridade que Ele constituiu, Ele dá para os seus que servem a Ele. Ele deu autoridade para falar no nome dEle, né? Aqui em Marcos 17 vai dizer assim: e estes sinais seguirão. Estes sinais seguirão os que creem em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Isso aqui é uma chave espiritual. Ele deu autoridade para a sua igreja. Quando eu e você nos apresentamos diante de Deus e recebemos Jesus, nós fazemos agora parte da sua igreja. Nós somos a noiva de Cristo. Quando nós estamos reunidos no templo, nós somos, né, a igreja do Senhor. Então, Ele deu autoridade para que aqueles que servem a Ele tenham autoridade sobre os espíritos imundos. Se bebermos alguma coisa envenenada e sem nós termos qualquer tipo de ciência de que estamos comendo ou bebendo algo que está envenenado, nada vai acontecer. Conheço pessoas que já passaram por essa experiência, estão vivas até hoje, porque alguém com muita maldade colocou algo nocivo na comida, eles comeram e nada aconteceu. Então, aqueles que realmente servem a Deus, de fato, são pessoas que têm um chamado e faz a diferença, né? Talvez você não se sinta importante, fique tranquilo. Deus não está preocupado em chamar pessoas importantes, está preocupado em chamar pecadores, né? O Jesus falava assim para os fariseus, né? Os sãos não precisam de médico, mas porque eles se achavam bem demais, né? Eu vim para os pecadores. Então, se você está nessa situação, fique firme. O Senhor, ele trabalha na sua causa. Ele trabalha na sua vida. É na simplicidade. Porque a palavra vai dizer aquele que Deus não aceita o orgulhoso. Ele rejeita aqueles que são orgulhosos, né? Aqueles que confiam demais na sua própria capacidade. Irmãos, vou falar, a gente precisa ser dependente do Espírito Santo. Sabe, toda vez que de alguma maneira eu recebo algum convite sim, para trazer uma mensagem, eu dependo 100% do Espírito Santo. Eu não vou na minha força, na minha capacidade, porque quando a pessoa bate no peito e fala, quem faz a diferença sou eu, pode esquecer. Deus não está mais nesse negócio. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Agora, quando você conta com Deus para tudo, até para você ler um versículo, que você vai ler aquele versículo tremendo, ler aquele versículo às vezes até errado, passa batido alguma letra, alguma coisa, pode ter certeza, Deus está no controle. Né? Deus não tá preocupado com isso. Às vezes tem um irmãozinho lá pregando, passa o texto batido em alguma letra lá que fala, né? Às vezes o jeito que ele fala pode parecer que está errado, mas irmão, o importante é você entender a mensagem. Falou com você, Deus falou com você, amém. Nós não estamos na casa de Deus para julgar se A e B fala bem ou não. O importante é saber, você entendeu?
a mensagem? Amém. Foi com você? Amém também. É isso que é importante, você entender a mensagem, né? Jesus, ele trazia na simplicidade, e aquelas que estavam de fato precisando ser alimentadas por ele, entendiam, porque estavam com o coração disposto para entender. Agora, aqueles que estavam ali apenas para julgar e tentar pegar ele em alguma coisa, esses de fato não entenderam nada. Eram os mais miseráveis. Aparentemente, eram homens cultos, conhecedores da lei, estavam ali no meio do povo, mas estavam com seu coração totalmente longe de Deus. E aquelas outras pessoas que estavam ali sedentas pela palavra, que muitas vezes não tinham espaço público para entrar dentro do templo, e Jesus falando, elas estavam ali se alimentando, e entendiam, né, as parábolas que ele falava. E elas guardavam em seus corações. É isso. Você entendeu? É com você, é isso aí mesmo, né? Nós estamos aqui para procurar mostrar o caminho. Quem é o caminho? O caminho é Jesus. Ele é o caminho. Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Olha, ninguém vai vir a Deus se não passar por Jesus. Aquele que estiver com Jesus está passando pela porta. E a porta estreita. A porta não recebeu reforma ainda, né? É uma metáfora. Então, quer dizer, você tem que largar toda a sua bagagem que você acha que sabe e andar com Jesus. É receber uma nova instrução, é receber um novo modo de viver. Então, larga tudo que você achava que sabia e anda com Jesus, que você vai aprender coisas novas para você passar nessa porta no estreito. Vai passar no estreito, mas não está sozinho. Você vai passar no estreito, mas está com ele. Ele está no barco, as ondas estão quase virando o barco, mas ele está no barco. O que você não pode fazer é se jogar desse barco e cair. Aí você, né, vai perder tudo que você conquistou, né? Então, quer dizer, permaneça no barco. A onda está batendo firme, as dificuldades da vida estão batendo firme na sua casa. Fica lá firme lá, porque ele está conduzindo o leme deste barco aí. Entendeu? O que a gente não pode fazer é se precipitar, né? Essa palavra vai falar que eis que estou contigo, né? Até a consumação dos séculos, dos dias da sua vida. Então é permanecer firme, né? Que ele vai abrir uma porta. Talvez eu e você não vê aonde essa porta está aberta, mas ele sabe que a qualquer momento ele abre a porta onde não existe. E ele tem a chave e ele tem a autoridade para mudar as circunstâncias. E nós que estamos com ele vamos vencer. Ah, mas a minha força é pequena. Não se preocupa, é na sua pequena força, na sua pequena fé que ele precisa trabalhar. É só isso. Quando ele estava lá pregando, eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, vamos chutar aí 8.000 pessoas, que foram alimentadas por 5 pães e 3 peixes. 5 pães e 3 peixes. E no final sobraram 12 cestos de pães. Então, ele só precisa de que você confie nele. Ah, sua fé é pequena? É nessa pequena fé que ele vai trabalhar. Amém? Que você possa ser ricamente abençoado. Nós não somos merecedores de nada, mas a graça tem nos alcançado. Se a graça te alcançou, permaneça firme. Continue firme com Jesus. Se você não congrega, procure uma igreja. Continue firme, continue buscando, continue orando, que ele vai te dar a vitória. Amém? Vou estar encerrando essa palavra com uma oração. Pai querido, Pai amado, que o Senhor vem entrar com a tua provisão sobre esta vida, meu Pai, sobre aqueles que estarão, Senhor, assistindo, meu Pai, que o Senhor venha estar acrescentando e fortalecendo, Senhor, a fé dessa pessoa, Pai. O Senhor só precisa de um pouco de fé,
E o Senhor é que vai fazer transbordar essa fé, vai fazer transbordar, meu Pai, a Tua palavra sobre a vida dessa pessoa, meu Pai. Faz a Tua obra, meu Pai. Aqueles que estão inseguros, ó Pai, venham receber a segurança que o Senhor tem para cada um de nós. Tua palavra fala que não é para temermos. É o Senhor que vai nos conduzir. É o Senhor que vai nos mostrar a direção a que devemos tomar. Então, que o Senhor venha estar agindo na vida dessa pessoa, na vida dessa família, Pai. Em nome de Jesus, faz a Tua obra, meu Pai. Tua palavra diz que, em Lucas 1,37, para Ti nada é impossível. Então, que o Senhor venha estar abençoando e fortalecendo a fé dessa pessoa, meu Pai. Faz a Tua obra sobre a vida dela, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Faz a Tua obra, Pai, em nome de Jesus. Tua palavra fala que nós não devemos temer, mas confiar em Ti, somente em Ti. Eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Fique com Deus, que Deus te abençoe e até a próxima live. Amém? Glória a Deus.